Muito bom dia para você que acompanha a programação de sábado aqui do Canal Rural. Hoje, no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, a gente recebe o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Flávio Gledson Vieira, e ele vai contar para a gente um pouco sobre esse congresso internacional que é o Forest Fire, né, comandante? Explica para a gente qual que é o objetivo desse congresso, especialmente por ele ser realizado aqui em Mato Grosso. Então, na verdade a gente tem visto, né, acho que no planeta inteiro, o número de incêndios florestais de grande proporção aumentarem significativamente, né? Então, a gente vê aí Canadá, Estados Unidos, toda a Europa praticamente. O ano passado, a Coreia do Sul teve um grande incêndio, então a gente vê, né, o planeta inteiro sofrendo com incêndios florestais, né? No Brasil, né, ano passado a gente teve cerca de mais de 600 municípios declararam situação de emergência por conta de incêndios florestais. A gente tem visto cada vez mais isso ser recorrente. No estado de Mato Grosso, todos os anos se instala uma condição atmosférica de seca, uma seca muito severa no nosso estado, que causa situações propícias para que grandes incêndios ocorram, né? A gente teve em 2020 um grande incêndio no Pantanal. E aí surgiu nesse incêndio do Pantanal uma imprensa internacional muito forte querendo fazer uma associação disso, inclusive com o nosso produtor rural aqui no Mato Grosso, como se uma coisa fosse causa da outra. E na verdade a gente sabe que no nosso estado, o produtor rural é um dos que mais apoia o enfrentamento de incêndios, né? Não por acaso esse evento Forest Fire está sendo patrocinado pela FAMATO, pela AproSoja, pela AMPA, por entidades de classe dos produtores rurais, né? O Sindicato Rural é um grande apoiador nosso, né? Divulga nossos eventos, participa conosco. Então a gente entendeu que a gente deveria primeiro, né, buscar entender como outros países estavam lidando com essa mudança na forma, né, da ocorrência dos incêndios florestais, né? Então, para ter um exemplo, nesse evento nosso a gente vai ter o comandante do bombeiro da Califórnia. A Califórnia é um dos estados que mais sofre com incêndios florestais nos Estados Unidos, né? Então ele vai estar... Uma grande referência. É uma grande referência para nós. Então ele vai estar aqui em Cuiabá, 16, 17 e 18 de junho, no Forest Fire, nesse evento nosso, que começa segunda-feira, para falar, né, de como ele trata, como ele faz gestão de incêndio lá no país dele, no estado dele. Então a gente vai ter essa pessoa aqui discutindo esse assunto. Fora isso, a gente vai ter 10 países diferentes, 16 palestrantes. Então temos Canadá, Nova Zelândia, México, Espanha, Portugal, França, Chile. Então são vários países, Irlanda, são vários países tratando e mostrando como eles fazem gestão de incêndios florestais. Então, além disso, os estados todos, cada comandante do Corpo de Bombeiros de cada estado vai estar aqui, os 27 comandantes gerais vão estar aqui participando desse evento, brigadistas e bombeiros do país todo, pesquisadores, produtores rurais, responsáveis nos municípios pelo meio ambiente, engenheiros de segurança do trabalho, engenheiros florestais vão participar desse evento. E a ideia é a gente entender como os outros países lidam com isso e ver o que a gente pode, né, de repente, adaptar para o nosso país. Mas não só isso, né? De 2020, né, a gente viu a imprensa internacional falando muito mal, como se a gente não cuidasse do nosso meio ambiente, né? Então o que a gente quer também é trazer essas pessoas para cá e mostrar como, né, o Estado é preocupado com a preservação do meio ambiente, como o produtor rural é preocupado com o meio ambiente. Então é por isso que a gente está trazendo essas pessoas, porque essas pessoas são formadoras de opinião. Sim. Imagine que essas pessoas são os responsáveis pela gestão de incêndio nos seus países, né? Eu tenho lá um general, né, que cuida do bombeiro da França inteira. Então a França é até importante que venha aqui entender, né, para depois não estar lá falando outra coisa. Então essas pessoas vêm pro nosso país, vêm aqui para Cuiabá para ouvir, né, como o Estado brasileiro, o Estado do Mato Grosso cuida dos seus biomas, especialmente voltado para essa temática dos incêndios florestais. Então, participe conosco, Forest Fire 16, 17 e 18 de junho, vai haver uma feira de tecnologia, a gente vai ter, né, os produtores de indústria mesmo, de produtos na área de incêndios florestais, a gente vai ter os prestadores de serviços, né, tecnologia, então em exposição, em stands, comercializando, mostrando o seu produto. Essa feira de tecnologia ela é aberta, nós vamos ter mini cursos, por exemplo, o piloto agrícola, né, que normalmente usa os aviões agrícolas para combater incêndio próximo ao redor das suas fazendas, né, ele vai estar lá conosco recebendo uma capacitação de um responsável da Nova Zelândia, um piloto
Ele é da Nova Zelândia, que usa aviões por lá e vai falar como ele aplica os aviões no combate a incêndio, né? A gente vai ter um chileno fazendo a mesma coisa, treinando pilotos agrícolas para usar aviões no combate a incêndio. Nós vamos ter lá, além desses mini cursos, nós vamos ter pesquisadores, universidade mesmo, fazendo uma apresentação de artigos científicos sobre os incêndios, de repente fazendo uma orientação sobre soluções para isso, e vamos ter todos esses gestores, né, estratégicos, internacionais, que vão estar lá falando como lidam com o problema dos incêndios florestais no Brasil, né? Então a feira ela é totalmente aberta, o público pode entrar, visitar, conhecer, levem as crianças. É gratuito? É gratuito, a feira é gratuita, né? A gente vai ter atrações para as crianças, para eles circularem lá próximo dos carros de bombeiro, verem os drones. Então a feira em si ela é aberta, né? 16, 17, 18 de junho, e a gente vai ter também essas palestras, essas você tem que fazer a inscrição, é um valor de R$ 175 no site do Corpo de Bombeiros. Você entra lá e tem o link para você acessar e fazer a inscrição, né? E vão ter as palestras plenária principal, esses minicursos, aí você pode se inscrever no minicurso, naquela palestra que você tiver interesse. Coronel, é um evento muito grande, né? E esse evento, então, ele vai servir como uma forma de troca de experiências, mostrar para, principalmente, não só para quem é daqui do estado, daqui de Cuiabá, mas também para quem é de fora, entender de fato como é que o Corpo de Bombeiros atua, né, nesses períodos aí em que Mato Grosso sofre bastante com as queimadas. Exatamente. O Corpo de Bombeiros, na verdade, do Mato Grosso evoluiu muito, né? Eu até costumo dizer que não é porque a gente é melhor, né? Que eu acho que é porque a gente vive tanto essa problemática, né? Que a gente acabou buscando soluções diferentes, né? Uma das soluções é justamente a integração dos recursos, né? A gente tem aí uma interação forte com quem está na ponta, é o produtor rural, a gente tem toda a entidade de classe da produção, né? Que é a FAMAR, essas entidades que a gente já citou como patrocinador do evento. Simboliza, né, a preocupação do produtor e das entidades de classe com a preservação efetiva, a preservação ambiental efetivamente, né? A gente tem aqui uma parceria muito grande com os outros órgãos de Estado, secretarias. Então, assim, é importante a gente mostrar que a coisa que vem dando certo, porque assim, nós temos um Estado que é altamente propício para a ocorrência de incêndios, né? E a gente, mesmo com essa condição muito propícia por conta dessa seca severa, a gente tem resultados de diminuição de área queimada, de redução de focos de calor, especialmente, por exemplo, no Pantanal, que ano passado era o local mais crítico em termos de seca severa, né? Então, comparado a 2020, que foi um ano muito mais tranquilo e queimou muito mais, o ano passado queimou muito menos, quase 50% de redução na área queimada. Então a gente quer mostrar isso para o mundo, né? Falar assim, opa, não é bem assim, né? O pessoal acha que há um descaso, pelo contrário, há um grande aporte, né, de investimento, de participação de vários entes preocupados em preservar o meio ambiente, não só no Brasil, mas especialmente nesse estado produtor, né, e tão preocupado com o meio ambiente que é o estado de Mato Grosso, né? E até para quem não conhece como é que o produtor lida, né, nos períodos, no ano passado, por exemplo, a gente teve muitas lavouras que infelizmente pegaram fogo, né? Então é até para conhecerem como é que os produtores rurais do estado auxiliam também o Corpo de Bombeiros, né, na hora em que está em uma situação muito crítica, alarmante de fogo. Isso, a gente quer contar isso, né? A gente tem uma grande parceria com os produtores rurais, né? A gente até depois pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas existe essa grande parceria com o produtor rural, e o produtor rural tem a sua própria estrutura de resposta, né, provavelmente o mais prejudicado, né? Ele tem um grande impacto, um grande prejuízo econômico com isso, né? A gente tem um dado aí que aumentou significativamente a seguradora pagando, né, por conta de perda de produção por conta de incêndio. E isso onera o produtor, porque depois o seguro fica mais caro. Então a gente, sem dúvida nenhuma, quer enaltecer a participação do produtor rural e falar a verdade, né, que é realmente o maior apoiador do Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso. Coronel, vou pedir para você só aguardar um minutinho que a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta e você continue acompanhando o Estúdio Rural. Estamos de volta com o Estúdio Rural, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Flávio Gledson Vieira. Coronel, a gente estava falando aqui sobre, né, essa questão dos produtores rurais ajudarem o Corpo de Bombeiros a combaterem fogo dentro das lavouras, né? No ano passado foi realizado um diagnóstico pelo Corpo de Bombeiros em que explicava quais eram as áreas mais afetadas pelo fogo, né?
Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre como foi feito esse diagnóstico e qual foi o resultado que foi chegado nisso. Então, na verdade, foi bom você ter falado isso, né? Despertou muito o nosso interesse de entender melhor isso, né? De mostrar, porque assim, o que acontece? O Corpo de Bombeiros vai a campo, né, buscar fazer o enfrentamento dessa problemática tão difícil de combater, né, que são os incêndios florestais. E quando a gente vai a campo, a gente encontra lá um produtor rural com toda a sua estrutura de brigadistas, caminhão-pipa, maquinário, muitas vezes, né, alojamento, alimento, mantendo a estrutura de Corpo de Bombeiros na ponta da linha e participando efetivamente num combate de fogo que às vezes nem está na área dele, né? Então ele está ali realmente para somar e evitar que aquele fogo se alastre, né? Então, e a gente via, né, infelizmente, e eventualmente, uma ou outra imprensa divulgar isso de uma forma muito ruim. Então eu pedi para fazer um levantamento para entender, né, como que esse fogo, né, e foi também uma preocupação do nosso governador de estado, o governador Mauro Mendes, de falar, cara, deve ter algum dado que mostra que não é isso, porque claramente para nós na ponta da linha, e o próprio governador Mauro Mendes via que não falou, pô, o produtor rural é o maior prejudicado, não pode ser. E aí a gente então cruza informações, né, da Basecar nossa, e a gente consegue entender que as áreas privadas, né, que têm autorização de exploração, ou seja, são aquelas áreas que realmente têm autorização para produzir, né, que é o produtor regularizado, né? Então, assim, lá a gente vê que toda essa área onde há autorização de exploração, ou seja, o produtor regularizado empreendendo em cima dessa área, né, ele tem um número de detecção de foco de calor menor que 1 no período proibitivo do ano passado. E quando eu faço essa mesma comparação para terra indígena, para assentamento, para unidade de conservação, para a área que não tem autorização, ou seja, não está sendo explorada, né, a gente vê ou seja, não está sendo cuidada, não tem um produtor rural trabalhando em cima, a gente vê que o número é muito superior, 4, 5, 6 vezes mais. Né? Então, número bem expressivo, o número, né? 6 vezes mais focos de calor detectado por 100 km². Então a gente tem esse dado, é uma base da própria SEMA, é a SEMA que tem essa base K de quem tem autorização, então a gente vê que é uma amostragem significativa dizendo que nas áreas em que tem o produtor regularizado, né, essas áreas não têm fogo. Então a gente não pode e eu gosto muito da fala do governador Mauro Mendes, que diz como é que eu vou generalizar, né? Se 98% do meu produtor é quem, né, não desmata, obedece à lei, tira a licença, produz com autorização, né, e aí 98% é incriminado como desmatador, como o coloca fogo. Se os números não mostram isso, dizem o contrário. E aí a gente, por essa determinação do governador Mauro Mendes, por entender essa pesquisa que a gente fez, a gente começou a divulgar isso para mostrar, pô, não é o produtor o responsável disso. Claro que o fogo entra na área rural, né, acontece na área rural, mas você tem lá o morador da área rural, você tem lá o chacareiro, você tem o cara do assentamento. Então, essas pessoas, na verdade, eventualmente, e muitas vezes nem por dolosamente, né, ele tem aquela cultura de limpar ali a folha que cai da árvore, coloca num buraco e acende o fogo. Condição muito propícia, né, para acontecer incêndios, né? Você tem uma seca severa, baixíssima umidade, forte vento, alta temperatura. Alastrar, então, né? o morador lá rural limpou seu terreno, vai colocar fogo lá na folha. Esse vento vai levar essa folha, essa fagulha, e numa condição atmosférica muito fácil para propagar incêndio, que o estado é acometido, não só o estado do planeta está sendo acometido por isso, você vê incêndios florestais acontecerem, né? Mas aí associar isso a culpa do produtor era injusto, né? Eu vou te dar outra grande fato simbólico que mostra o cuidado do produtor com o campo, né? com a preservação ambiental, né? A gente criou um sistema, esse ano novo, né? O SICRAIF, Sistema Integrado de Cadastro de Recursos de Apoio a Incêndios Florestais, onde o produtor rural, ele entra no nosso site, tem lá o sistema, ele clica e ele cadastra o que ele tem disponível para combater incêndio. Ele tem lá uns brigadistas 3 dados, 4 brigadistas, ele cadastra 4 brigadistas. Ele tem lá um avião que ele pode colocar para combater incêndio, ele coloca lá, avião de combate a incêndio. Um caminhão-pipa, ele coloca lá o caminhão-pipa. Um trator que pode gradear, pode tirar a vegetação, ele coloca lá. A gente abriu esse sistema, divulgou no meio rural, para os produtores rurais. Nós já temos lá uma grande força de combate a incêndios florestais, brigadistas, são mais de 1.700 homens, brigadistas como um todo privados, do produtor rural cadastrados,
mais de 1.300 veículos cadastrados, mais de 30 aeronaves, então, ou seja, são quase 500 propriedades rurais já cadastradas. Qual que é a ideia disso? Eu olho no meu mapa, eu tenho uma central de monitoramento, o governo do estado já colocou só esse ano 125 milhões para enfrentar incêndios, né? Todos os anos ele vem colocando muito recurso para isso. Por conta disso, a gente adquiriu uma plataforma de monitoramento via satélite. A gente consegue identificar onde os incêndios estão acontecendo, como eles começam, onde eles estão começando. E aí a gente consegue, então, detectar o primeiro foco de incêndio. A gente consegue extinguir incêndio, ser eficiente no incêndio quando a gente consegue atacar ele o mais rápido possível, né? Para aquele pequeno incêndio não virar um grande incêndio, né? Então, com essa iniciativa de criar o SICRAIF, né, isso até nasceu de uma conversa com o próprio vice-governador, falou, o produtor é parceiro, eu tenho certeza que ele vai participar disso. A gente, né, tá fazendo, ele falou, vamos criar a maior frota aérea de combate a incêndio, que é com os aviões agrícolas. Então, uma ideia também do vice-governador, que participa ativamente desse enfrentamento. E aí ele falou, vamos conversar com os produtores rurais. Aí a gente então cria isso. A gente olha no mapa, hoje eu consigo olhar no mapa, aqueles que se cadastraram, nasce um foco de calor, eu consigo detectar via satélite. Eu ligo para o produtor mais próximo, para o gerente de fazenda mais próximo, tem lá o telefone dele, a localização do recurso dele, que é na fazenda dele. Eu ligo, você pode mandar o seu caminhão-pipa aí, porque eu vi que nasceu um incêndio a 2 km da sua porteira. Então ele manda o caminhão-pipa até a minha equipe chegar, né? Então o caminhão dele vai lá, vai fazer a primeira intervenção e minha equipe está a caminho para coordenar o uso desse recurso, né? Um trabalho feito em conjunto, É um né? trabalho feito em conjunto e principalmente eu atendo isso de forma mais rápida. Se eu sou mais rápido, pego um incêndio pequeno, eu consigo ser mais eficiente. Eu consigo extinguir. Isso aconteceu no Pantanal ano passado. No Pantanal, 88% dos eventos de fogo que aconteceram no Pantanal, o Corpo de Bombeiros extinguiu quase que imediatamente. Então, só 12% dos incêndios que lá aconteceram, dos eventos de fogo que lá aconteceram, viraram grandes incêndios. Então, isso quer dizer, e por quê? Porque a gente dispôs o recurso, né, no Pantanal para ir respondendo mais rápido. O que o SICRAIF está fazendo com a participação forte do produtor rural é aumentar, capilarizar os recursos de resposta para a gente poder atender de forma mais rápida os incêndios ainda no começo, onde é o momento mais fácil de você ser eficiente e apagá-lo. Então a participação do produtor rural efetiva, aquele que não se cadastrou, a gente convida aí o produtor rural para entrar no nosso site e fazer o cadastramento. O senhor falou de um recurso do governo do estado de 125 milhões, né? Esse ano vai ter uma sala lá no Pantanal, né, em Poconé, e isso é resultado desse investimento que o governo do estado está fazendo, né? A gente sabe que o Pantanal é uma das áreas que mais sofre, né, nesse período de estiagem, de seca. Isso. O governo do estado é um grande ele se preocupa demais com essa problemática da preservação ambiental. Está colocando 125 milhões esse ano. São várias secretarias que participam diretamente. Esse ano a gente cria essa sala de situação para dar atenção exclusivamente ali para o Pantanal, a sala de situação do Pantanal. A gente tem uma central. Com esse recurso, a gente, né, adquiriu uma tecnologia que a gente consegue entender como os incêndios acontecem no estado e agora a gente coloca uma exclusiva para cuidar desses recursos e monitorar o Pantanal de forma exclusiva. Nós temos SECOM, CESP, SEMA, CINFRA e o próprio governador do estado e vice-governador do estado participando diretamente, Casa Civil, participando diretamente no enfrentamento dos incêndios no estado de Mato Grosso, e eu tenho certeza que é por conta dessa preocupação do governo do estado e desse aporte de recursos e dessa parceria que a gente tem, especialmente com os produtores rurais, é que a gente tem dado tão bons resultados aqui nesse estado. É isso que faz, então, também Mato Grosso ser uma grande referência quando o assunto é combate ao incêndio? Eu tenho certeza que, na verdade, o Mato Grosso ser referência nacional no enfrentamento da problemática é justamente por conta do envolvimento dos vários setores, o privado, o público, né, o terceiro setor. Então, nós temos a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, várias secretarias, o próprio governador do estado e vice-governador comandando ali, ligando. A gente só está lá no meio do Pantanal, a gente recebe ligação do vice-governador e do governador do estado perguntando, vocês estão precisando de alguma coisa? Como que eu posso ajudar? Então, quer dizer, o produtor rural, né, os sindicatos rurais, as entidades de classe, FAMATO, a ProSoja, a AMPA, a Crismate, a Crimate. Então, assim, são várias entidades de classe, né, são vários agentes participando diretamente da problemática. Eu tenho certeza que é por isso que a gente tem dado bons resultados aqui. Tá certo, Coronel, muito obrigado. Nosso tempo é curto, quando o assunto é muito importante, mas já agradeço a sua participação e agradeço você que acompanhou a gente hoje no Estúdio Rural.